Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Teoria Musical. Nesta aula nós vamos falar sobre a classificação geral dos intervalos. Preste muita atenção porque é essa aula que vai tirar toda e qualquer dúvida que você esteja ainda tendo na sua mente aí das últimas aulas. Então, vamos lá. Uma coisa que geralmente costuma causar confusão na cabeça de quem está aprendendo sobre intervalos e classificação e não sei o que mais lá é o seguinte fato. Quando que eu tenho que usar bemol e quando que eu tenho que usar sustenido quando eu estou montando essa tabela? Essa é uma das maiores pegadinhas. Então, aqui você vai entender a diferença entre um e outro. Algumas regras devem ser seguidas para a gente montar essa tabela de intervalos para ficar bem fácil, para ficar bem dinâmico de montá-la. A primeira, a gente tem que montar a estrutura das 12 notas com as duas maneiras de classificar os acidentes. Como assim? Eu tenho que montar a estrutura com sustenido e eu tenho que montar a estrutura com bemol. Ou seja, peguei a minha nota Dó como referência. Vou montar de Dó a Dó até utilizar todos os sustenidos. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Fazendo isso, agora eu faço o mesmo, só que utilizando a estrutura com bemol. Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si, Dó. Depois de fazer isso, eu tenho que sempre lembrar que os intervalos eles são baseados nas referências das 7 notas fundamentais. Como assim? Quando a gente compara, por exemplo, Dó sustenido e Ré bemol, a gente vê que elas têm a mesma sonoridade, estão na mesma posição, porém, se nós olharmos os nomes das notas principais, uma é da nota Dó e a outra é da nota Ré. Dó sustenido se refere a Dó e Ré bemol se refere a Ré. Então são intervalos diferentes. Tem o mesmo som, mas se referem a um intervalo diferente do outro. Dó sustenido se refere ao intervalo de primeira, porque está referindo ao próprio Dó, e Ré bemol se refere ao intervalo de segunda, porque Ré é a segunda nota de Dó. Então é isso que diferencia a classificação dos intervalos de fato. Se a gente olhar outro exemplo, por exemplo, Sol sustenido e Lá bemol, a gente vê a mesma situação. Enquanto que Sol sustenido é o intervalo do quinto grau, porque ele se refere à nota Sol, Lá bemol ele se refere à nota Lá, que é do sexto grau. Então, Sol sustenido seria o que? Um intervalo de grau aumentado. Por quê? Sol é a quinta justa. Sol sustenido, quinta aumentada. Lá bemol é um intervalo de sexta, só que com um semitom a menos. Então, ele é um intervalo menor. Tá? Menor do que o sexto. É uma sexta menor. No próximo slide, a gente vai ver a classificação geral dos intervalos utilizando os dois acidentes. Vamos lá. Então, essa aqui é a regra de formação da tabela de intervalos. Ou seja, entre Dó, sendo o meu primeiro intervalo, até o outro Dó, uma oitava acima, eu tenho que ter todos estes intervalos aqui que eu estou visualizando neste período de notas. Ou seja, de Dó a Dó, eu tenho que ter um intervalo de segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta diminuta, quinta aumentada, sexta menor, sexta maior, sétima menor e sétima maior. Sendo que cada um desses intervalos tem a sua regrinha de formação.
Cada um vai ter a sua distância da nota principal, que vai ser a nossa referência. Por exemplo, o intervalo de segunda menor tem que ser o quê? A segunda nota após a nossa referência, ou seja, se for Dó, quem é a segunda nota que vem depois de Dó? O Ré. Só que ele tem que ser um Ré que só vai estar meio tom acima da nossa nota fundamental. Então, qual é o Ré que vem logo depois de Dó? É o Ré bemol. Então, Ré bemol é a segunda menor do intervalo, da tabela de intervalos de Dó. Quem seria a segunda maior? Ainda estamos falando da segunda, então estamos falando ainda da nota Ré. Mas qual é o Ré que vem um intervalo de um tom depois de Dó? É o próprio Ré. Então, essa seria a classificação deste intervalo. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para todos os outros intervalos. Então, vamos olhar a estrutura geral agora. Classificando os intervalos utilizando o acidente bemol, nós podemos ver aqui, de Dó até a nota Lá, seria o 13º grau, a classificação de cada um dos acidentes, de cada uma das notas. Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si e Dó. E segue a sequência. Dó é o próprio intervalo referência, então ele é o meu primeiro. Ré bemol está meio tom acima do meu primeiro intervalo. Então, ele é um intervalo de segunda, porque é um Ré, é a segunda nota, mas é uma segunda menor. Ré está um tom acima. Então, ele é um intervalo de segunda, mas segunda maior. O Mi bemol, ele é o quê? É uma referência à terceira nota depois de Dó. Dó, Ré, Mi. Só que o Mi bemol está um tom e meio acima do Dó. Então, ele é classificado como terça menor. É só nós olharmos aqui, ó, terça menor. É um intervalo de um tom e meio entre as notas. Já a terça maior é um intervalo de 2 tons. De Dó para Ré tem um tom e de Ré para Mi eu tenho outro tom. Então, é um intervalo de terça maior. Fá é um intervalo de quarta justa. Se nós olharmos a definição de quarta justa, qual é? Formado por 2 tons e um semitom. Ou seja, de Dó para Ré, um tom, de Ré para Mi, outro tom, e de Mi para Fá, um semitom. Quinta diminuta é quando eu estou quase alcançando o meu intervalo de quinta justa, mas faltou meio tom para alcançar. Qual é o meu intervalo de quinta justa? Seria a quinta nota, que é Sol. E de acordo com a nossa tabelinha, para alcançar a quinta justa, eu tenho que andar 3 tons e um semitom. Mas a quinta diminuta é o quê? É o mesmo intervalo da quinta justa, só que eu diminuo meio tom. Ou seja, eu quase andando somente 3 tons. De Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, outro tom. De Mi para Fá, um semitom. E de Fá para Sol bemol, mais um semitom. Ou seja, seriam 2 tons e 2 semitons. Essa seria a minha regrinha de formação do diminuto. A sexta menor vai seguir o padrão de classificação de tom, tom, semitom, tom, semitom. Ou seja, 3 tons, 2 semitons. Lá, sexta maior, vai seguir a sua regrinha. Si bemol vai seguir a sua regrinha. O Si também. E a oitava também. Ou seja, cada um desses intervalos vai seguir a sua regrinha de classificação. A distância dessa nota para essa é de tantos tons e tantos semitons.
Ah, então esse cara vai ser classificado como intervalo tal. Então é assim que a gente classifica os intervalos a partir de uma nota de referência. A mesma coisa eu posso utilizar quando eu utilizo as notas do sustenido. Eu vou mudar algumas classificações somente. Por exemplo, onde antes era Ré bemol, agora eu vou ter um Dó sustenido. Então eu mudei a minha nota de referência. Eu continuo em Dó sustenido na nota Dó. Então eu continuo no meu intervalo de primeira. Então eu entendo ele como? É um intervalo de primeira que eu aumentei meio tom. Então é um intervalo de primeira aumentada. Vamos utilizar essa definição aqui por enquanto. O intervalo de Dó para Ré sustenido, eu tenho um intervalo de segunda aumentada, porque de Dó para Ré eu tenho segunda maior. E eu coloquei mais meio tom acima. Então eu vou para Ré sustenido. O mesmo conceito eu posso utilizar para Fá sustenido, por exemplo. Eu tinha um intervalo de quarta justa, aumentei meio tom, fui para uma quarta aumentada. E assim sucessivamente. Então eu consigo classificar os intervalos utilizando estas regrinhas desta maneira. Utilizo a mesma estrutura com bemol, a mesma estrutura com sustenido, e vou utilizando aquelas regrinhas de distância para dizer qual é o intervalo de cada uma. Olho a nota de referência, olho a quantos tons e semitons de distância ela está da referência e faço a minha classificação. Um outro exemplo que a gente pode olhar aqui é utilizando a nota Ré. Nós mudamos agora a nossa referência. O Ré é a nossa primeira nota. Então, antes, o Mi, quando nós usávamos o Dó, ele era terça, intervalo de terça. Mas para Ré, o Mi é a segunda nota depois de Ré. Ré, Mi. Então, ele agora passa a ser um intervalo de segunda. Se for Mi bemol, é uma segunda menor. Se for Mi natural, segunda maior. O mesmo raciocínio eu posso utilizar para todas as outras classificações. E um detalhe, alguns intervalos eles não são tão usuais de a gente ver na nossa teoria musical. Por exemplo, não é comum ver segunda aumentada, não é comum ver quarta diminuta. Geralmente os intervalos que nós vamos utilizar são estes aqui, ó. Eu não utilizo primeira aumentada, nem segunda aumentada, nem ali o meu intervalo de sexta aumentada. Oitava aumentada, nona aumentada, tá? Então, esses intervalos aqui, geralmente você não vai ver em teoria musical. Existem, mas não são intervalos padrão que a gente utiliza para classificar as notas. Então, se concentre nestes intervalos que estão aqui agora. Primeira, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada, sexta maior, sexta menor, sétima maior e sétima menor e oitava. E olhando além da oitava, nona menor, nona, décima, décima menor, décima primeira aumentada, décima segunda diminuta, décima segunda, décima terceira menor e décima terceira. Então, gente, é assim que nós classificamos todos os intervalos, desde o primeiro até o 13º intervalo. Espero que tenha ficado claro para cada um de vocês o conteúdo. Qualquer dúvida, deixem aqui na seção de perguntas e respostas que nós vamos estar atendendo vocês. E agora estaremos indo para a nossa próxima unidade, que estaremos estudando as escalas. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!